Boa tarde, Joelson. Hoje pela manhã houve a solenidade de entrega da medalha Professor Fávila Ribeiro, uma honraria concedida a personalidades que contribuem para o desenvolvimento da justiça eleitoral e para a realização das eleições no Piauí. Essa honraria é concedida desde 2015. A gente conversa então com o vice-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Edivaldo Moura, sobre essa homenagem. O que leva essas pessoas a receberem tal honraria? Desembargador, boa tarde. Em verdade, essa medalha, ela homenageia primeiro o seu patrono, o professor Fávila Ribeiro, o maior eleitoralista do Brasil. Jurista conhecido, procurador da República, cujo trabalho é exatamente do conhecimento de todos os magistrados, de todos os promotores, de todos os que lidam na justiça, notadamente na justiça eleitoral, já falecido. Então, a primeira homenagem foi a ele. E a segunda homenagem se refere exatamente àquelas pessoas que, por atos ou donativos, hajam prestado assinalados serviços, relevantes serviços à justiça eleitoral. Então, todos esses que foram homenageados, juízes eleitorais, desembargadores que fizeram parte da corte eleitoral, como presidente, como vice-presidente ou como membro da corte, na época em que eram juízes, foram exatamente escolhidos porque, em verdade, prestaram esse serviço que foi reconhecido, aliás, pelo próprio tribunal, pelo próprio CNJ. Aliás, em 3 anos consecutivos, a Justiça Eleitoral do Piauí, pelo CNJ, recebeu o prêmio Ouro de Qualidade. Então, isso revela exatamente que ela é a mais eficiente, a mais célere, não só aqui, como em todos os estados da federação. Então, a Justiça Eleitoral do Brasil tem os melhores atores, como servidores, como promotores eleitorais, como juízes eleitorais de primeiro grau e das suas respectivas cortes eleitorais. Desembargador, hoje, logo após a solenidade, teve a sessão do Pleno que decidiu pela cassação do vereador Toy, Antônio Bem-vindo de Albuquerque, da cidade de Jeremeia. Por que você tomou essa decisão pela cassação do vereador? Eu acompanhei o voto do relator porque me pareceu justo, consistente e judicioso. Então, eu apenas acompanhei o relator, foi um colega, e eu entendi que a decisão dele estava exatamente em sintonia com a maneira de pensar que eu defendo. Ele foi cassado por ter assumido o cargo de prefeito após a cassação da prefeita Shirlene Araújo, já que ela foi cassada, o vice também, e ele era o presidente da Câmara e assumiu o mandato durante 6 meses antes da eleição. Nesse caso, qual era a atitude que deveria ter sido tomada pelo vereador? Ele poderia escolher não assumir para manter a decisão de se candidatar a vereador? Eu não vou entrar no mérito dessa questão, até porque, por exemplo, eu acompanhei o voto do relator, por entender, como disse, que ele realmente refletia a minha maneira de pensar no tocante àquela questão. Muito obrigada, então, ao desembargador Edivaldo Moura, que é o vice-presidente do TRE, confirmando, então, que o Pleno decidiu hoje pela cassação do vereador Antônio Bem-vindo de Albuquerque, da cidade de Jeremeia, que durante 6 meses assumiu o mandato de prefeito antes das eleições na cidade, após a cassação da prefeita Shirlene Araújo. E o vereador, então, perde o seu mandato a partir de hoje. Joelson.